Boa noite. Em alguns instantes a gente já inicia mais um encontro da nossa série Diálogos Paliativos. Só um minutinho. Estou tentando colocar o Henrique. Aí, acho que agora vai. Oiê! Dani, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Salve, salve! Salve, salve. Salve, salve! Vamos lá, o pessoal também está entrando e é um prazer estar aqui com você, conversando sobre um tema nesse espaço. Então, para quem não conhece, esse espaço, essas lives que acontecem aqui pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos, pela Estadual São Paulo, nós temos esse espaço que nós carinhosamente nomeamos como Diálogos Paliativos, né? E é um espaço de conversa, né? A gente não tem aqui uma proposta, é uma proposta de diálogo com vocês, inclusive. E hoje, acho que a gente conversou um pouquinho, eu e o Henrique, né, nos bastidores, a gente vai aqui bater um papo sobre um tema que é muito caro, né? Que é esse olhar para o profissional de saúde, como manter energia psíquica nesse período de crise. Apresentando para vocês o Henrique Ribeiro. Ele é psiquiatra, paliativista e psicoterapeuta. Ele trabalha no núcleo de cuidados paliativos do HC da USP. Também faz parte do núcleo de psiquiatria lá do Hospital Sírio-Libanês. A gente tem aí parcerias muito legais nesse processo de trabalho. E, bom, queria te dar boas-vindas primeiro, Henrique, te agradecer, né, por estar aqui com a gente. E conta aqui um pouquinho, antes da gente começar esse bate-papo, sobre sua trajetória no cuidado paliativo. Acho que isso é bem bacana, né? E o que te faz hoje estar tão envolvido, e inclusive envolvido com o cuidado, né, de profissionais nesse dia a dia, desde antes da pandemia, mas agora também intensamente. Boa noite, Dani, de novo. Boa noite para todo o pessoal que está aí com a gente. Achei muito bom esse convite, assim, um convite necessário no sentido do tema, né? Acho que e não só também do papel nosso enquanto profissional, mas do papel nosso enquanto paciente, né? Enquanto alguém que também está vulnerável aí com tudo que está acontecendo e testemunhando de um lugar onde a gente cuida dos outros, né? Que estão nessa situação, correndo o risco também da gente se contaminar e da gente poder passar por isso. Então, quando vi esse convite, eu fiquei muito feliz que a gente ia conversar, né? Sentar e bater um papo, agora online aqui no Instagram, e falar sobre esse tema que a gente já conversa há bastante tempo e a gente compartilha bastante coisa aí nessa missão, né? Que eu acho que quando a gente cuida de um profissional de saúde, a gente está cuidando indiretamente de muitas pessoas, né? Sim. O profissional de saúde, ele atende várias pessoas e quando ele está bem, né? Ele atende melhor, né? E ele se sente melhor para atender, né? Então isso é uma coisa que super importante da gente trazer. E eu comecei, né, fiz faculdade de medicina na Santa Casa, em São Paulo. Na época da faculdade eu, né, tinha ali uma intenção de me tornar cirurgião. Acho que você já sabe dessa história.
E fui em grupo de transplante de órgãos, e né, fui estudar fora do Brasil sobre transplante de ilhotas, pesquisava isso. E, e eu lembro de um momento que eu vivi na faculdade que foi bem interessante nessa fronteira da vida e da morte, porque o transplante é uma fronteira da vida com a morte. Né? Você vai buscar o Uhum. órgão de alguém que morreu e vai levar para alguém que está morrendo, e aí você, né, enfim, a pessoa consegue muitas vezes aí curar da doença. E foi numa cirurgia de captação de órgãos, que eu acho que todo profissional de saúde um dia devia assistir, assim, acho que tem uma, assim, tem uma beleza anatômica do corpo humano, de um jeito muito inédito, onde você vê todos os órgãos funcionando, né, do tórax, do abdômen, funcionando, né, fisiologicamente, tecidos bons, porque são tecidos que vão ser transplantados. E aí tem um momento daquele procedimento que você retira os órgãos que eu participava dessas cirurgias, e teve um momento que me deram uma posição lá que eu ficava na cavidade torácica. E aí tem um tempo ali do procedimento em que você, depois de recorrer à solução de preservação, que é uma solução tipo um soro que preserva os órgãos, até chegar lá no receptor, a gente faz lá um pique numa artéria, numa veia, né, grande, na veia cava, e a gente aspira todo o sangue do paciente, enquanto essa solução corre, antes de você resfriar a cavidade. O resumo da história é que numa dessas, me deram uma posição no campo, que eu estava levantando o coração batendo, e eu fiquei com o aspirador embaixo do coração aspirando. E o coração para na mão, literalmente. Né? E aquilo foi uma experiência muito, muito intensa Forte. para um jovem que queria ser médico e estava ali querendo fazer alguma coisa diferente, estudando. E eu lembro que no momento de colocar o órgão na caixa para o transplante, a enfermagem que estava na sala, né, ela escreveu, uma das técnicas, escreveu da hora do óbito. E ela colocou a hora do óbito, a hora do clamp, que é o momento da cirurgia que você está, na verdade, só finalizando um processo da retirada. Ou seja, o óbito, na verdade, é a morte encefálica do paciente. O óbito não é a hora que para o coração. Né? E aí colocaram aquilo. Aí virou uma discussão no centro cirúrgico. Não, peraí, você está falando que a gente matou o paciente? Mas peraí, não, a morte é encefálica. Mas a morte encefálica é a morte da pessoa? Mas né, aí começou uma discussão. Eu já era meio voltado para psiquiatria, psicanálise, né? E aí na época não tinha cuidado paliativo, mas essa discussão de vida e morte né, assim, me fez viver essas experiências. E aí acho que eu devo ter batido a cabeça em algum momento da história e virei psiquiatra, né? E aí, sempre tive interesse da psicanálise, na liga de psiquiatria, de psicanálise, participava, fazia de análise pessoal. Para nossa E sorte, vá. Para nossa filho, sorte. filho de psiquiatra e de psicóloga, então você não tem, né? Você fala assim, eu preciso ter algum assunto para discutir com eles aí, né? Pra gente conversar. E aí eu fui fazer psiquiatria, e no meu R3 surgiu uma possibilidade de fazer um estágio optativo, e eu via naquele momento o cuidado paliativo como algo que poderia me ajudar nos pacientes psiquiátricos graves, né, que a gente lidava. Então, e a morte na psiquiatria, além das causas naturais de outras doenças, suicídio, né, ou a situação de um transtorno alimentar muito grave, uma dependência química e uma overdose, situações aí mais limítrofes. E aí eu fui, e já gostava de cuidado paliativo por essa questão, mas não existia residência na época ainda e tal, e eu pedi para fazer um estágio, e aí eu fui fazer um estágio lá no HC, no meu R3, e desde então, aí, há 9 anos, eu tenho trabalhado nessa interface. Fui estudar medicina paliativa, fiz a pós-graduação para poder aprender, né, essa linguagem, essas técnicas do cuidado paliativo, e desde então venho caminhando aí nessa interface, né, entre vida e morte, entre experiências intensas, que são como essas, né, que eu vivi, acho que a gente vive bastante, e tentando dar um sentido e um caminho para o cuidado, de um jeito que integre diferentes saberes aí, né. Mas é isso, basicamente minha caminhada foi essa, né. Com você a gente já se cruzou em algumas ocasiões no congresso, no Sírio, né, atendendo pacientes, então é uma caminhada que eu acho que a gente vai fazendo com muitas pessoas que compartilham, né, esse entendimento do cuidado da medicina, das diferentes especialidades, da enfermagem, da psicologia, enfim, né, da físio. Enfim, e aqui estamos. Exatamente. Eu queria pensar uma fala tua agora do final, que você fala de sentido e cuidado, né? E porque eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está colocando hoje, né? De manter energia psíquica, acho que num contexto onde
os paliativistas, né? Os profissionais de saúde, acho que assim, todos os dias eu ouço histórias que me tocam profundamente, eu sou espectadora e sou, enfim, muito ativa, né? Em algumas histórias também, mas de profissionais que experimentam a vulnerabilidade em função de tudo que a gente tem vivido na pandemia de um outro lugar, né? Porque é esse lugar que tem a ver com esse cuidado e na realidade, o cuidado ele traz, resgata sentido, né? Acho que faz com que a gente, de alguma forma, escolha estar aqui. Mas o contexto do cuidado, ele está muito diferente, né? Ele está muito diferente. De certa forma, tem uma condição aí de adversidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você tem visto isso e como isso tem afetado aí na tua perspectiva essa condição de saúde ou condição, inclusive, de cuidar, né, por parte dos profissionais. E queria convidar as pessoas, assim, tem bastante gente entrando, muito legal isso, que nós estamos agora com 50 e poucas pessoas aqui acompanhando com a gente, então lancem comentários, joguem perguntas, a gente está aqui, de fato, para abrir uma conversa com vocês e para vocês. Então, Dani, eu acho que várias reflexões aí. Quem trabalha na área da saúde, desde que começou essa pandemia, pensando nesse cenário atual, vem se confrontando com situações bastante difíceis, né? Acho que desde o começo mesmo, assim, né? E a situação nesse exato momento é de recorde de situação de morte, de contaminação, de colapso do sistema de saúde. E eu acho que, assim, pensando até nesse propósito aqui da gente conversar, né, interagir com o pessoal, eu acho que o primeiro ponto que me ocorreu, te ouvindo, é que nós somos seres humanos todos, né? O profissional de saúde, ele, testemunhando a finitude do outro, ele se confronta com a própria finitude, né? E, e diante disso, ele vai precisar entender melhor não só a doença e a dor e o sofrimento do outro, mas a própria. Então, e aí a gente olha, por exemplo, várias questões aí, pensando na questão na saúde mental, que os profissionais de saúde, existe uma cultura na área da saúde, né? Assim, na medicina, existe uma leitura do profissional de saúde como alguém assim, blindado, né? Assim, como alguém herói, como alguém capaz de tolerar e cuidar e de resolver todos os problemas e as dores e os sofrimentos do mundo. E se a gente, com muito esforço, conseguir dar conta de um pouco do nosso, a gente já vai conseguir cuidar melhor do outro, eu entendo assim. Não dá para querer estudar para chegar lá no outro e querer cuidar do problema do outro se eu não entender que eu também tenho os meus, isso vai se refletindo na relação e vai acontecendo ao longo da construção das relações de cuidado. Então, eu penso que a vulnerabilidade que você mencionou, ela é algo que a gente tem que experimentar para escolher fazer uma área da saúde, né? A situação de agora, ela só escancara isso, né? Assim, até porque a gente está falando de uma doença transmitida por um vírus em que todo mundo é suscetível, né? Assim, não é diferente de uma doença que alguém vai, né, apresentar, de uma doença rara, que assim você vai ver, dificilmente aquilo é uma doença que você, profissional, vai experimentar em você. A Covid não, né? Assim como a morte, né? É outro fenômeno que todo mundo vai experimentar. Você não sabe do que, como que você vai chegar ali, quando, mas vai viver. Então eu acho que a cultura do profissional de saúde, eu acho que é uma cultura meio espartana, uma cultura de, né, não aceitar o sofrimento profissional, de achar que isso é fraqueza, de exigências muito elevadas, de sensação de responsabilidade muito distópicas muitas vezes, um perfeccionismo, uma necessidade de saber tudo, estudar tudo, né, de ter tudo dominado e controlar tudo. E eu acho que a vida e a morte não são fenômenos que são totalmente controláveis. A gente tem com confiança, a gente consegue fazer algum caminho de sustentação, mas o fenômeno em si, ele tem o quê de incontrolável da existência.
Então, eu acho que o sentido ele vai por essa questão da liberdade, de como que a gente consegue, né, construir o sentido disso, né, por que que eu estou fazendo aqui, a gente poder receber cuidado, né, e aí o cuidado paliativo é um lugar, como você falou, de emoções intensas, de trocas intensas, e tem não querendo levar isso para né, uma conversa muito acadêmica, assim, mas eu acho que faz parte do nosso caminho. A psiquiatria, né, em 78, 77, tem um artigo de um psiquiatra canadense falando qual que é o papel do psiquiatra na equipe de cuidado paliativo. E ele fala basicamente que é cuidar do estresse do staff. Né? Ou seja, que praticamente o psiquiatra cuida da equipe, do profissional, né, por esse artigo de 77. Falando isso, vivências emocionais intensas, pouca oportunidade de ventilar, né, de trocar, de falar sobre isso, relações muitas vezes com famílias que estão num grande sofrimento. Então, eu acho que isso é uma coisa que traz. Agora, o lado humano, eu diria para você assim, é fácil a gente perceber, né, o quanto que está pesado. Assim, né, eu recentemente, uma semana e meia atrás, tive um dia que eu percebi que assim, que eu tava a energia psíquica, né? Eu acho que ela veio muito também junto com a energia corporal. Eu senti que eu estava cansado. E foi uma coisa que você, né, ao passo que você percebe, você consegue cuidar. O primeiro ponto é perceber. E às vezes, do ponto de vista psíquico, a pessoa não se dá conta, né? Ela está ali identificada com essa coisa do herói, da heroína, enfim, dessa missão que sacerdotal, né, praticamente, onde ela vai ter que fazer coisas sobre-humanas, né? E isso é um atropelo com a nossa própria humanidade, né? E resgatando essa humanidade, a gente cuida melhor, né, do outro. Então, eu acho que é uma coisa de perceber, primeiro perceber, e aí ver como que a gente pode cuidar, né? Acho que dessa energia psíquica, dessa energia corporal, balancear e os inputs todos que a gente recebe, filtrá-los, escolher como que a gente vai, né, enfrentar cada uma dessas situações. E na cultura, e a cultura médica tem essa coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Os índices de saúde de profissionais de saúde são muito ruins, desde a faculdade, né? Em termos de transtornos psiquiátricos, né? Estou falando de depressão, transtorno de ansiedade, suicídio, né? Então, uma mortalidade, a longevidade dos médicos, né? Homens 10 anos a menos que a população geral, mulher 20 anos a menos que a população geral. Assim, é uma coisa que é preocupante, eu acho, né? E é fundamental, né? Porque são as pessoas que estão cuidando das outras, né? Então é um privilégio, acho que a gente receber cuidado e, né, e se oferecer um cuidado, no mínimo, equivalente ao que a gente oferece para o outro. Né? Acho que estão chegando muitas, legal, o pessoal participando, né, e trazendo comentários. A Franciela, ela tinha trazido, né, que ela trabalhou aí com cuidado paliativo e teve a experiência do burnout pela exposição da eutanásia, mas ao mesmo tempo a Carla traz um contraponto, né, aqui, que não é um contraponto, mas traz um outro lado, que é essa perspectiva do lidar com a mistanásia, que eu acho que é o que a gente tem discutido e vivido, de acompanhar pacientes entubados, sem sedação, contidos mecanicamente, né? Essa experiência de dor, né? E complementando isso, acho que ela também traz essa condição da dificuldade, da dor, que é o acolhimento desse familiar, que interna, né, uma pessoa que, e a gente está vivendo isso todos os dias, anteriormente rígida, sem nenhuma doença, nenhuma perspectiva. E o quanto isso é um detrator mesmo, né? Nessa condição de desgaste. Né? A Fabi Moreno, ela traz muito é uma fala aqui, acho que muito tocante, assim, e que não tem dado tempo. Não dá tempo de se recuperar, né? Porque é uma perda atrás da outra. Acho que é bacana a gente poder comentar um pouquinho aí essas perspectivas. Sim, se a gente considerar essa questão da pandemia, acho que é um cenário peculiar, né? Assim, mas eu acho que, voltando para aquilo que nós estávamos falando da energia psíquica e de uma questão que seria assim, da energia corporal. Não dá para assim, a gente conseguir chegar numa discussão sobre funções e rendimentos psíquicos, né, assim, existenciais, né, sofrimento humano, de vínculos, questões aí que vão permear sofrimento psicológico.
é muito difícil fazer isso se o corpo está gritando de sofrimento. Então, assim, um sintoma corporal mal controlado, né, e aí eu acho que o cuidado paliativo ele traz ferramentas fantásticas para isso. Ainda que nesse conceito de mistanásia, que é uma morte que, na verdade, ocorre como uma violação de um direito à assistência, no caso aí, uma desassistência de estrutura, e que condena essa pessoa à morte, ainda assim é possível a gente paliar essa pessoa, essa família, né? A gente consegue fazer isso controlando os sintomas físicos, né, e os sintomas psíquicos, sociais, familiares. O que eu acho é que a demanda está muito alta. E aí tem cenários diferentes, né? Uma UTI, uma sala de emergência, né, onde atualmente a gente está tendo que entubar paciente precocemente, não precocemente pela doença, mas assim, precocemente antes dele chegar numa UTI, antes dele estar, né, num ambiente preparado, por conta de dificuldade de estrutura. Então, muitas vezes a pessoa está vivendo aquilo e assim, a carga é muito, aí sim, é uma carga assim, de muita intensidade. É um estresse, um distresse, né, muito intenso. E naquele primeiro momento, se a gente pensar em como ajudar, né, essa pessoa, na verdade, oferecer um espaço de proteção para essa pessoa. Né, turnos talvez menores, uma possibilidade de sair com uma frequência um pouco maior dessa fronte para poder descomprimir, que é um lance que não dá nem para entrar em coisas muito profundas, discutir, não, assim, às vezes alguém do lado para escutar, não é nem para falar nada, alguém que só consiga estar só, e olha esse só muito difícil, né, de ouvir, testemunhar todo esse sofrimento, porque é um cenário de guerra, né, um cenário onde você tem, guerra é isso, você tem corpos no chão, pessoas feridas e não tem um hospital para dar conta, você tem que fazer ali, em campo, né, hospital de campanha, do que é possível, sequelas físicas, psíquicas. E aí, né, então, nesse momento inicial do profissional que está ali nessa posição, é tentar fazer essas descompressões. Sair para ouvir uma música, olhar o céu, chorar. Né? Chorar, gritar, falar, ter alguém que possa escutar. Que não é que vai ficar falando, não, olha, não, vai dar tudo certo. Não, não, é alguém que esteja capaz de ficar em silêncio e acolher aquilo que vai chegar. Né? Esticar a perna, deitar um pouco. Eu acho que isso é uma coisa mais desse momento mais agudo, entende? Do sofrimento diante disso. Agora, eu acho que tem outras circunstâncias desse sofrimento. E aí, quando eu falei da guerra, né, uma coisa que recentemente me lembrou, quando você me mandou esse convite, eu fiquei pensando, que o cuidado paliativo, é curioso isso, né? Do ponto de vista histórico, ele tem uma força muito grande pós-guerra, pós-segunda guerra. Que é um momento é isso, é um momento de dores que você olha e fala, gente, pessoas atirando, matando a outra, destruindo, soltando bomba atômica, explodindo, né, um país, uma cidade, assim, de um sofrimento, de algo que beira o absurdo, né? Como é que a gente consegue, se você for da mistanásia, como é que a gente consegue entender e assimilar isso? É algo muito difícil de fazer. Mas eu acho que a raiz do cuidado paliativo fez isso, né? Diante desse lugar falou, não, alguma coisa a gente consegue aliviar, confortar, por mais que o desfecho seja uma coisa que a gente não tem esse campo de ação. E aí surgem essas, né, discussões, né, de pessoas profissionais de saúde que estavam ali segurando, viveram a Segunda Guerra e passaram por esse período, já aí adentrando a área acadêmica de saúde, né, e perceber que isso é uma rede, né, não dá para fazer sozinho, que tudo isso você precisa de uma estrutura, um time, da instituição que está coordenando, da alta hierarquia política, governamental, da instituição de saúde que você está, das equipes internamente aí distribuídas e alocadas para dar conta, para rodear. Mas é muito difícil, porque a carga é muito pesada e o tempo é longo, né, assim, a gente está falando de um cenário que se estende, né, porque quem trabalha numa UTI não parou de atender, uma UTI Covid não parou de atender Covid desde o início, que agora dentro do hospital você precisa ter 5, 6, 7 e ainda falta leito. Né, usar outros espaços cirúrgicos, eletivas, então é difícil a gente querer acordar para fazer o cuidado e às vezes sentir que por mais que a gente faça, a sensação de impotência fica. Mas eu acho que é essa história do cuidado paliativo, né, Dani, a gente consegue transcender isso por uma perspectiva de que tem um sentido poder cuidar, né, assim, a compaixão de estar ali e fazer o que é possível. Tem uma fala da Cicely Saunders bonita que ela diz: se um dia um homem na Índia morrer sem dor, então tudo que eu estou fazendo fará sentido. Um vilarejo pobre da Índia. Então, assim,
é um pouco disso, assim, você não vai salvar o mundo, a gente tem que ter essa, né? Aí vem a nossa, de novo, a nossa vulnerabilidade, a gente é um ser humano, né? A gente não é Deus, né? Então, mas se a gente puder fazer diferença para um, e, né, e acho que é para si próprio em primeiro lugar, assim, né? Então a hora que sair de um plantão desse é descomprimir aí, fazer o que tem vontade, descansar, repousar, dormir, comer, tomar banho, que às vezes são coisas simples, né? Não está falando de refinamento existencial, essa coisa do sentido é uma construção que eu acho que no cenário de quem está, né, assim, o front fica até distante. É que nem eu sintoma, querer discutir isso com o paciente com sintoma físico mal controlado. Você precisa pôr o pezinho na água quente, tomar um banho quente, né, comer, se alimentar, né, fazer xixi, cocô, aquelas coisas básicas, né, que parece pouco, mas no momento desse é muito, né? É muito. É muito e ele é esquecido, porque eu acho que tem uma que eu vou percebendo também, existe uma, eu vou colocar assim, né, o profissional ele entra ali num modo de rotação, né, e muitas vezes assim, é como se tivesse uma pilha carregada, né, e ele não dá conta que essa pilha está descarregando, né. E eu acho que é esse processo. Então, essas coisas que você está trazendo, assim, é esse cuidado básico, né? É o lembrar, né, que eu estou sentindo uma coisa, isso é muito interessante, né? Muitas vezes eu passo ali no meio da UTI ou, né, em alguma área, não precisa estar dentro do covidário, acho que isso geral, né, como profissionais, o pessoal olha, para, tá meio estranho, assim, que você tô apertado, né? Eu lembrei que eu não tomei água e são 4 da tarde, eu não me hidratei, né? Então, eu acho que essa questão dessa preservação básica, né? E a gente não está falando aqui de um nível, né, refinado do cuidado, né? Até a gente chegar nesse processo enfim, de uma necessidade, de outras estratégias, vamos dizer assim, de ação, de uma ação especializada, de um cuidado especializado, ou de estratégias de descompressão, a restauração ali, que acho que a gente pode lançar mão, né, de outras estratégias de cuidados integrativos. Mas eu fiquei te ouvindo, Henrique, e acho que algumas vezes eu já te vi trazendo um pouco essa perspectiva do cuidado centrado no significado, né? E eu acho que é uma reflexão bacana para a gente pensar, né? Como que a gente articula isso nessa perspectiva da reserva psíquica, dessa reserva e dessa restauração psíquica para o próprio profissional, né? Acho que a gente fala muito sobre isso, né? Com o familiar, com o paciente gravemente enfermo, enfim, tudo isso, mas eu acho que tem uma articulação muito possível para a gente pensar aí quando a gente está falando de quem cuida, né? Nessa perspectiva do profissional. Queria te ouvir um pouquinho. Você sabe, Dani, assim, eu de novo, eu vou trazer um pouco até um pouco dessa experiência também de cuidar de profissionais de saúde, né? Tem um exercício que às vezes eu proponho para o profissional de saúde que é assim, você está lá no leito, você está entrando no quarto para passar visita, você está lá entrando para fazer a fisiorrespiratória, você está entrando para fazer a intervenção psicológica, médica, né, da enfermagem, e aí você encontra lá deitado no leito você. É você que está no leito. E geralmente só esse exercício já traz muita angústia. Mas é curioso porque os profissionais de saúde eles têm uma habilidade de cuidado grande. Quem vai para a área da saúde tem em si uma capacidade empática, uma vontade de cuidar. E quando você consegue tentar direcionar esse cuidado para si mesmo, e é uma coisa assim do tipo de chegar e eu falo, né, quando a pessoa para pensar, é difícil essa pergunta. E eu pergunto, se você vai levar o telefone, né, para o paciente ligar para alguém da família dele, para quem que você vai querer ligar? O que você vai querer fazer? O que você vai querer comer? O que vai ser importante ali? E aí a pessoa, de repente, fazendo esse exercício, ela consegue se dar conta desse lugar, do lugar daí onde ela está cuidando, e aí ela volta para si. E aí ela percebe que, por exemplo, ela vai sair dali, ela vai poder, de repente, cuidar dela, né? Oferecer esse cuidado para ela. E eu acho que isso é fundamental, assim, talvez nessa questão do sentido, porque eu vejo, assim, não tem sentido a gente cuidar do paciente de um jeito e se cuidar de outro, né? E não é uma coisa que eu acho que também um ponto que me ocorre aqui hoje em dia tem muito esse positivismo tóxico, né?
E a gente, diante do cuidado paliativo, aí, trabalhando com a finitude, que é uma coisa que todo mundo foge, a morte, o luto, todo mundo foge, ninguém quer viver isso, a gente evita, ou foge, se esquiva. E a gente, como profissional de saúde, está ali, né? As pessoas buscam a gente porque elas estão sofrendo, com dor, morrendo, né? Se elas estão bem, elas estão longe da gente, né? Elas não estão lá no hospital, não estão nos consultórios, nas clínicas. Então, eu acho que aí, nesse sentido, né, de, de que não vejo sentido, pelo menos eu, né, em cuidar do outro e não cuidar de mim. E eu percebo que quando eu cuido de mim, eu cuido melhor do outro, né? E aí eu acho que eu brinco, as pessoas perguntam pra mim, mas como é que você faz, né? Porque acham, eu já ouvi de gente, não, porque psicólogo e psiquiatra parece que está sempre super bem resolvido. Talvez a gente se cuide mais, né? E paliativista também tende a se cuidar mais, eu acho isso legal. O paliativista tem uma abertura maior ao autocuidado, né? Buscar ajuda também. Não é só ele se prescrever, não é isso. Pedir ajuda, ligar para alguém, bater um papo, falar, não tô legal, né? Podemos conversar, buscar um profissional de saúde mental. E então eu acho que a gente está nesse lugar e o sentido do cuidado passa por ter um sentido da gente fazer aquilo. E o burnout é exatamente quando você perde o sentido, né? O burnout ele passa por uma fadiga de compaixão, né? Ele passa por um lugar onde você se desconecta. E não é só do outro, é de si mesmo. Você está geralmente meio até despersonalização, né? Você não sabe, mas quem sou eu, mas o que estou fazendo aqui, que lugar é esse? E eu acho que aí é o momento da gente cuidar, né? Mais ainda quando isso acontece. Porque é isso, eu entendo que quando você cuida de um profissional que está atendendo pessoas, indiretamente está cuidando de muita gente, né? Porque eles estão ali cuidando de muita gente. Então, o core, assim, eu diria assim, minha ideia é de que o pilar de qualquer área da saúde é cuidar das pessoas que estão fazendo lá, né? Cuidado para os outros, prestando assistência em saúde. Enfim, né, eu acho que é esse lugar de às vezes tentar buscar o sentido fora, né? E aí voltar isso para dentro. Então, essa pergunta do como é que o que você faria se você estivesse, né, no leito? Putz, isso daí assim, é algo muito poderoso, né? O profissional, quando ele se vê naquela posição, ele consegue ter esse olhar de cuidador e exercitar o outro lado que é do ferido, né? E colocar um diante do outro. Tanto o que vai cuidar, quanto o que vai se abrir para o cuidado, né? E eu fiquei pensando aqui, fiz hoje, estava fazendo exercício aqui, né? E eu acho que tem uma questão que me fala assim, como é importante, a gente está falando aqui de quando a gente falou um pouco sobre essa conversa, né, a gente foi lá um pouco, discutir um pouco sobre a história da psicologia da guerra e essas estratégias de como que a gente vai estocando energia. E acho que uma das coisas que vem ali que são muito interessantes, que assim, investe naquilo que você se sente com condição de fazer, com potência para fazer. E eu acho que essa cena, ela remete uma questão que pra gente, né, é muito importante. Porque assim, eu posso não ter, né, acho que várias pessoas trouxeram as condições adversas, a ausência, às vezes, de recursos básicos, mas eu acho que tem uma perspectiva de poder olhar, né, e quando eu me vejo diante daquela pessoa, se eu consigo estar inteiro, né, o valor que isso tem, né, e essa sensação de eu poder estar ao lado inteiro, num momento seja de angústia daquela pessoa, ou no momento que aquela pessoa está morrendo, mas ela não se sente sozinha, eu acho que é interessante também a gente resgatar o que fica para mim dessa experiência, porque muitas vezes é essa experiência que também nutre, que resgata, que traz energia, que exaure, por um lado, se eu não cuido, se eu fico nesta pilha que eu não desligo e que eu não paro e que eu não me percebo, mas ao mesmo tempo isso resgata muito essa condição de valor, de eu entender porque eu estou ali naquele processo. E eu acho que tem esse ponto que você também traz relacionado ao cuidado. Eu fiquei lembrando muito de um artigo que falava um pouco sobre as estratégias para trabalhar um pouco com a questão do burnout, um artigo que a Clínica Maio publicou lá em 2010.
e que eu acho que são elementos interessantes, porque ela fala um pouco dessa perspectiva do burnout, e como a gente promove a condição da resiliência, e esse processo da resiliência e do burnout, ele passa por canais, pelos mesmos canais, né? Então, as mesmas coisas que são elementos para mim de proteção, seja no contexto da instituição, no meu contexto pessoal, no meu autocuidado, são os elementos que, de alguma forma, me mantêm inteiro. Né? Então, tem um polo e uma dualidade aí que eu acho muito interessante a gente pensar quando a gente está falando dessa nutrição de energia. Né? Porque eu passo por muitas esferas, né? Eu passo por muitas esferas e passo por essa necessidade de reconhecer, né? E de me reconhecer em cada uma dessas esferas, né? Sim. Aqui, ó, a Sim. Noemi, ela traz uma questão das experiências que geram memórias, né? E que vão gerando oportunidade de crescimento individual, né? Sim. Sim. A Veri, querida, tá aqui com a gente. A Veri você também conhece. A Veri traz, né, que existe uma sensação de impotência muito grande, que o autocuidado e o autoconhecimento ele vai ser fundamental aí para entender que a gente tem limite. Eu acho que essa palavra é uma palavra importante, né? Limite, o autoconhecimento, né, o autocuidado, eu acho que sim, Dani. E você sabe que essa coisa da impotência me ocorreu aqui te ouvindo isso? Porque eu acho que é isso, o que você mencionou é como que a gente consegue transformar um de-estresse, ou seja, um estresse negativo, num estresse positivo. Então, eu pensando aqui sobre essa questão, e você mencionou esse aspecto da polaridade, né? Acho que a impotência, ela briga, né? E ela polariza com um outro ponto que eu acho que é essa história da cultura, né? Dos profissionais de saúde, que é a onipotência. Então, me ocorreu o seguinte, a gente às vezes está ali diante de uma pessoa que está em franco sofrimento. E de repente pode ser que a gente não tenha um tubo, um respirador, que a gente não tenha um catéter de alto fluxo, que a gente não tenha um laringoscópio. É possível até que a gente tenha uma dose pequena de uma droga, de uma medicação que poderia confortar, ou precise usar uma outra. E aí, a questão da onipotência seria assim, não, eu preciso fazer chegar tudo isso aqui, começar a entrar nessa briga e falar, porque aí eu vou me sentir mais impotente, porque isso está num nível que eu não tenho controle e não tenho alcance. Agora, se eu parar para pensar assim, eu estou diante, né, do senhor João, né, que está ali passando por um extremo sofrimento e que eu estou me sentindo impotente. Assim, paliar um sofrimento implica a gente entender que não tem essa coisa de não ter mais o que fazer. O não tem mais o que fazer é impotência. E transformar isso em potência, não onipotência, esse é o ponto, né? Potência, né? De fazer alguma coisa, de transformar no eu-stress. Eu entendo que seria o equivalente a você estar do lado do seu João, né, da família, né, e dizer que é aquela história que a gente sabe, né, assim, historicamente, de que curar é muito raro, né, tratar a gente faz, né, confortar a gente, né, pode. E aí eu transformo isso numa potência de cuidado para o seu João, que possa ser a morte mais digna possível que eu possa oferecer para ele, para a família, o cuidado, né? Porque é isso, eu deixo a pessoa confortável, e aí eu acho que isso faz com que eu tenha mais gratificação no meu trabalho. E isso dificulta que você vá para um burnout. Então, eu entendo que, só que essa coisa de a gente se sentir gratificado com o trabalho, a gente precisa entender, né? E aí acho que essa questão do limite, né? De quais são os limites do meu trabalho. Porque eu brinco que, né, e no cuidado paliativo vale falar isso, porque, e na prática da saúde, né, essa coisa multi, acho que, Dani, né, a gente trabalha super de perto, assim, a gente até fala que o nomenclatura melhor é saúde mental, né, porque assim, são profissionais e todos fazem saúde mental. Nutricionista faz saúde mental, fisioterapeuta faz saúde mental. Agora, eu acho que equipe só Cicely Saunders mesmo, né, a gente não consegue fazer sozinho. Isso a gente está falando de uma rede, então você precisa ter uma rede de estrutura, né, tanto no ponto profissional, como essa rede também pessoal, que é para onde você vai receber esse cuidado, sabe? Onde você vai bater um papo, vai trocar uma ideia, acho que fazer uma função criativa também na vida pessoal, não só no trabalho de encontrar saída para uma situação sem saída, mas na vida pessoal também. Né? Fala, poxa, o que eu posso fazer aqui na minha vida, né? Função criativa, transformando uma coisa difícil numa coisa positiva.
É óbvio que isso parece simples falando, né? E a gente tem que passar por uma série de emoções para conseguir gerenciar, administrar, digerir, extrair e excretar o que não presta disso tudo, né? Mas acho que esse é o nosso trabalho, né? Assim, o profissional de saúde é um pouco alquimista, né? Ele vai fazendo as operações ali para encontrar um ouro no meio dessa lama, dessa coisa tão difícil que a gente vive. Mas não sei, me ocorreu isso aqui, né? E eu acho que é um desafio mesmo pra gente. Por isso que é legal a gente ter essas oportunidades de falar, né? De trazer esse lado nosso vulnerável, porque as pessoas, né, elas falam, mas né, parece que vocês não estão passando por sofrimento, vocês são super bem resolvidos, aí vem aquela coisa, não sai, vai melhorar, tá tudo bem, foi melhor para ele, né, não é por aí. E acho que essa coisa do autocuidado passa por isso, né, Dani, não sei, eu falo que eu tenho 2 psiquiatras semanalmente, né, com quem eu me consulto, minha supervisora, meu analista. Shiatsu, né, assim, vou lá, e aí é o corpo, né, por isso que eu falei da energia psíquica e do corpo, assim, você vai, né, chazinho, escalda-pés, shiatsu, musculatura axial, vai soltando, né, você volta pra, e é isso, precisa ter. Eu até brinco que isso é quase que entra no orçamento da minha clínica, porque é uma coisa que, assim, para eu cuidar, eu coloco isso, né, amor? É profissional isso, eu acho, né, é ético poder se dar esse lugar de cuidado. Acho que a gente só precisa aprender isso. E aí, só que pra gente aprender, a gente precisa se ver lá do outro lado, né? Falar, ó, e lá no leito, quem que... Você queria ligar para quem? O que que você ia pedir? Né? O que que é intolerável? Né? Despedir, reconciliar, o que que você... Joga, já pensando. Né? Tem uma questão que você falou assim, a gente precisa aprender, né? Mas, assim, de fato, para estar aberto para um aprendizado, você tem que dar espaço, né? E, e isso eu acho que é muito... a gente está falando aqui de estratégias, né? A gente brinca. Eu acho que tem uma música aquela música do Emicida, né? Que fala das pequenas alegrias da vida adulta. É um clipe que é muito legal. Um grande amigo apresentou, né, outro dia esse clipe. E eu acho muito interessante, assim, porque acho que resgata, e eu tenho ouvido também muito dos profissionais que os pontos que eu tinha de recarga eu não tenho mais, eu tô tendo que descobrir outros. Então, assim, eu tô longe, né? Eu tô mais distante de pessoas que eu gosto, eu não posso malhar o que eu malhava, né? E aí acho que tem caminhos, às vezes, que têm sido usados que não necessariamente restauram, né? E tem um pouco essa perpetuação. Mas essa condição de abrir esse espaço, e aí acho que quando a gente começa a pensar em coisas que são assim, né? E as ideais, né? Eu vou encontrar 1 hora do meu dia para eu meditar. Às vezes eu não vou conseguir encontrar 1 hora do meu dia para meditar, né? Mas aquela parada de 5 minutos ou de 10 minutos de um banho gostoso, morno, que eu deixo a água escorrer e sinto, né, a gota descer e que é meu, né? Ele pode ser muito legal. Aquela hora eu brinco, né? Que eu sento ali e começo a fazer o meu risoto, né? Quem me conhece um pouco sabe que o meu risoto é uma das minhas tarefas é o meu risoto. Não só o risoto, hein, Dani? Não só o Né? risoto. Não só o risoto. O bacalhau também é muito bom. Exatamente. Então, assim, porque é quase uma alquimia, mas é um momento que, acima de tudo, é um momento que, para mim, funciona, por exemplo, como um encontro, né? Um encontro comigo, um encontro de organização. E eu acho que é quase que um convite aqui, né? Para cada um poder pensar qual que é o momento de encontro com você mesmo, né? A Erika tá falando que a tomba, né? A tomba é o meu encontro, né? Então, assim, mas qual que é o momento aqui de cada um do encontro que tem consigo, né? E o encontro que se dá um pouco esse tempo de busca de paz ou de nutrição de pessoas legais, né? Então, eu acho que tem um pouco esse polo, porque senão a gente... E eu tô trazendo isso por justamente essa questão de abrir espaço, né? E, enfim, viajei aqui um pouco, né, Henrique? O Não, Henrique eu é acho que... ótimo de sair do script aqui. Mas é essa a ideia, né? Isso é diálogo, é para bater dialética aqui, né? Mas eu acho que essa ideia você vê, você levou para um lado super gostoso, né, Dani? De encontro, de sentido.
de cuidado, porque quando você prepara um prato, né, você está cuidando, desde o momento que você pensou no prato até os ingredientes, o preparo, o tempo, né, que você vai ali, aí você brinda, bate um papo, senta, ouve uma música. Então, estimular, né, aí o sistema de recompensa, né, mesocortico límbico, com dopamina, se a gente quiser dar nome e sobrenome, mas assim, basicamente é ter prazer, né? E acho que é isso, o ideal seria ter 1 hora de shiatsu, às vezes você fala, eu tenho 15 minutos, 15 minutos. Eu queria ter 5 horas para dormir. Se eu ficar 10 minutos em repouso horizontalizado, já ajuda demais. Poder ligar, então, esse bate-papo nosso aqui é gostoso, para mim é uma coisa super legal, assim, me faz bem, né, me estimula com prazer estar aqui. Então, acho que e as lives foram espaços que também me trouxeram isso, né, ao longo da pandemia, que foi quando eu comecei a fazer isso, acho que muita gente também, né, muito mais para isso, para a gente conversar, né, falar o que está vindo na cabeça, dividir, porque eu acho que quando você falou de ter o espaço, esse daqui é um espaço para isso, né, é um espaço aberto. E eu acho que tem o espaço que a gente precisa, nós, assim, profissionais de saúde, encontrar para receber, assim como quando a gente vai ter um assunto difícil para conversar com alguém, né, a gente também precisa encontrar esse espaço e preparar esse espaço para acontecer legal. Não ideal, legal, né? Ideal não tem, né? Ideal vai colar. E eu acho que ao mesmo tempo, pensando aí nas instituições de saúde, também oferecerem elas esses espaços, né? Eu acho que isso é uma cultura que não vem, né? Assim, você precisa dar e você não recebe, você é fraco se estiver sofrendo, e, né, uma cultura que eu acho que é muito massacrante, eu chamo de espartana, né? O livro que eu me refiro quando eu falo da cultura média e tal, é um livro de um psiquiatra americano que ele fala isso nos congressos, ele se tornou especialista em cuidar de médicos. Ele se chama Glenn Gabbard, né? E tem um livro dele que é The Physician as a Patient, onde ele vai falar do médico como paciente. Então ele fala das minorias, ele fala do sofrimento, ele fala da cultura, dos traços de personalidade, e isso tem a ver com autoconhecimento, né? Falar, olha, eu estou nesse grupo aí, né? Fator de risco. Eu escolhi estudar na área da saúde, eu tenho fator de risco para alguns problemas e sofrimentos emocionais. Mas ao mesmo tempo que tem o fator de risco, acho que a gente também tem essa potência terapêutica, né? Porque a gente faz isso com os pacientes e acho que se a gente consegue fechar esse elo, putz, fica muito bom, né? Assim, você consegue se gratificar do cuidado, de encontrar algum caminho de possibilidade de ação, mesmo diante de uma coisa que pode te puxar para uma impotência. E a gente faz isso sendo humanos, né? Porque eu fiquei pensando também quando você falava, Dani, eu acho que assim, a robotização, né? Assim, a coisa da inteligência artificial, eu acho que isso vai tornando cada vez mais importante a humanização. Porque o resto você tem uma coisa que vai fazer. E é esse lado, né, de você ter profissionais que são humanos. E humanos não é só fingir, né? A autenticidade é uma coisa que tem que ser. Não adianta você ficar, né, entrando nessa de aparentar algo, não, porque fica distante, né? Eu falo que é que nem aquela pinça cirúrgica de cirurgia torácica, que é longa, que você vai pegando o sofrimento, vai chegando de longe, assim, não dá. Mas você também não pode se misturar demais, você tem que saber fazer esse balanço, né? Nas relações da vida, nos cuidados que a gente oferece, nos vínculos de maneira geral. Mas que é isso, assim, né, então tá aqui é isso, ligar, conversar com os amigos, acho que comer uma comida gostosa, tomar um banho quente, né, ouvir uma música, eu adoro música, então minha vida tem música em todas as oportunidades, né, você acha que eu durmo me ouvindo música. Então eu acho que é isso, a gente consegue trazer mais sentido, inclusive, desse lugar no cuidado, quando a gente tem uma possibilidade de fazer algo, né, e não de ficar entrando nessa impotência do não ter mais nada para fazer, né. Então, o paliativista, acho que ele traz isso em si. A história do cuidado paliativo traz isso em si. Então a gente vai buscando um jeito de fazer algo aí, né? Mesmo que seja uma travessia mais confortável e digna para eles e para a gente também. Né? Você falou de música, você podia até escolher uma pra gente agora, né? Que a gente tá quase Poxa no vida, hein? final. Tá acabando já, Dani? A gente tá aqui, Poxa ó, vida, hein? 8 minutos pro Insta não nos derrubar, entendeu? Tá bom. Tem trazido um pouco a coisa do viver hoje, né? Acho que alguém. A gente. Acho que você trouxe muito essa coisa do possível,
né? E, e, e acho que entre o possível e o ideal, às vezes até entre o que eu gostaria, acho que tem esse caminho que, se a gente não cuida, ele leva a gente para um processo que é do sofrimento. E não justamente da gente do reconhecimento daquilo que a gente pôde, daquilo que a gente pôde e fez muito bem, né? Sim, sim. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo que a Maíra tá aí também, A Maíra é minha Maíra tá aí. esposa. Falando em sentido, né, e relações de amor, ela que tá aí. Minha esposa, ela falando viver o hoje. Acho que tá trazendo acho que essa discussão que também a Noemi tá falando, né, da gente, de certa maneira, viver o momento. Eu acho que tem uma coisa da gente estar inteiro, né, inteiro. Na hora de cuidar do outro e na hora de estar cuidando da gente, de viver inteiro, de estar em contato com o meu corpo, o que eu estou sentindo. Eu acho que tem situações que são muito difíceis, né? E a gente vai ficando meio, vai oferecendo um pedaço para o outro, assim, né? Como se você chegasse para atender alguém, você está quebrado, você não vai conseguir atender. E aí é um ato de respeito ao outro. Se for difícil para a gente, enquanto profissional, fazer isso por nós, né? Se a gente tem essa dificuldade, entender então que é melhor para o nosso paciente que a gente esteja bem, né? E às vezes tem paciente que fala para o profissional, você não está bem. Isso é interessante, né, Dani? Nesses períodos da pandemia, acho que eu recebi mais, as pessoas que eu mais senti, assim, recebi de uma maneira efusiva, assim, muitas mensagens de como é que você tá tudo bem, passando para te dar um abraço, né, para dizer que queria te ver, quando a gente pode se encontrar, são de profissionais de saúde e dos pacientes. Um cuidado, assim, eles marcam ali numa publicação, sabe, mandam uma foto bonita, mandam uma mensagem de carinho. E eu acho que a gente vai, aí são essas relações que a gente transforma, né? Isso nutre, né? Isso nutre. Então eu acho que poder fazer isso na vida, né? No trabalho, nas relações familiares, pessoais, encontrando esses caminhos, essas possibilidades, mesmo diante das situações mais difíceis, né? Porque quando tem disposição para alguém oferecer e para alguém receber, vai bem, né? É só encontrar o que é o possível, né? Não ia dizer o melhor, assim, eu diria o possível, né? Já está ótimo, fazer o possível já é muito, né? Já Exatamente. é muito. E acho que você falou uma coisa assim, né? Essa questão de nutrir relações, né? Eu acho que esse processo, né, de apoio e é isso, né? Às vezes é um oi que você não espera, é um passei para te dar um. Essa semana eu recebi de uma pessoa querida que está aqui, passei para te dar um oi solidário, para ver como você tá. E é aquilo que você sai desperta às 6:30 da manhã e acorda. É uma delícia, né? Ou que você chegou num dia e como estão as coisas. E esses vínculos vêm de lugares muito diferentes, né? Então, eu tenho percebido muito assim, o quanto os profissionais, de alguma forma, eles se apoiam, né? Isso não Sim, substitui, não é isso que a gente está falando, né? Mas isso, nesse momento, fortalece muito, né? Acho que tem uma coisa de identidade, de pertencimento mesmo. sim. Eu acho que tem, assim, e talvez aí nesse exercício da empatia, se a gente pensar um pouquinho também nisso, Dani, são pessoas que estão próximas dessa experiência, né? São profissionais, elas estão vivendo isso de um lugar que os outros profissionais estão vivendo. Então, e isso é super importante, até porque eu acho que quando um profissional de saúde está exercendo o cuidado para um outro profissional de saúde, além dessa questão, né, de ajudar indiretamente no cuidado de outras pessoas, eu acho que o profissional de saúde, ele reconhece um bom cuidado, né? Quando ele está fazendo isso, ele reconhece a potência do cuidado, né? Na circularidade que eu falo, né, para o outro e para si mesmo, assim, como é bom poder ter isso, né? E aí, você tá bem, e fala, é isso, estamos aqui fazendo esse chat, esse bate-papo, e acho que falta, faz como é bom, né? Assim, é interessante, às vezes eu percebo isso, sabe? O quanto que uma relação, e aí de novo, né, como você falou, depende se é uma relação profissional, pessoal, uma relação humana, como que é bom viver isso, né? Assim, com pessoas que estão dispostas a viver nos encontros, né, nas possibilidades dos encontros, nas impossibilidades dos encontros, né? Mas eu penso que isso porque o sentido é esse, né? Assim, né, talvez, como diz o Camus, até fiquei pensando nele quando for do sentido, que ele vai falar da teoria do absurdo, e aí, de certa maneira, ele brinca com essa coisa de que talvez não tenha sentido. Agora, eu diria que talvez o caminho, a bússola para isso, eu pensaria que é o se sentir bem.
né? Aí você volta para cá, para agora, esteja inteiro, olha, estou me sentindo bem, então tá tudo bem, então talvez eu esteja fazendo algo que tenha sentido, né? Não tô, o que que eu posso transformar isso para ter um sentido nisso, né? O que que eu posso fazer? Porque, e acho que escapar da impotência, eu acho, vai para o mesmo lado de escapar da onipotência, né? Porque quem está na sensação de impotência está brigando com a onipotência. Aí você acha um caminho do que é isso? Segunda Guerra Mundial, os caras estão bomba atômica, explodindo uma cidade, gente morta, pessoa matando gente em câmera de gás. Você fala assim, sabe? Assim, é tipo impotência. Você fala, ok, mas agora é possível. E aí acho que esses Sanders, Kubler-Ross, né, assim, esses contemporâneos delas também, aí, né, que foram pioneiros no cuidado paliativo, eles trazem isso. Então, pelo menos eu acho que para mim o cuidado paliativo me trouxe muito sentido na vida profissional e pessoal, né? Exatamente. Querido, antes que o Instagram nos derrube, queria demais te agradecer. Acho que uma delícia a gente bater um papo, passou voando, né? Agradecer demais quem ficou aqui com a gente, quem participou, escreveu, ouviu. Contem com a gente, né? Contem aqui conosco aqui pela NCP, pela vida. Deixar um beijo para vocês. Quiser se despedir, Henrique, antes que a gente derrube aqui. É isso, é isso. O tempo é sempre assim, sempre a gente quer mais, né? Mas foi muito gostoso o tempo que a gente teve aqui. Agradecer você, agradecer aí os nossos colegas, amigos da NCP, né? Várias pessoas fazendo aí um trabalho super legal de ajudar, de levar conhecimento, discutir diretriz, de acionar e, né, o sistema de saúde, enfim, e criar esse espaço aqui nosso. Então, agradecer todo mundo e estamos seguindo, vamos em frente, né? Acho que é isso, vamos encontrando os caminhos da possibilidade, né, para dar sentido pro que a gente faz. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, Boa pessoal. noite. Obrigada.